Graça e a paz do Senhor Jesus, queridos, mais uma vez aqui reunidos para essa escola bíblica, essa aula tão abençoada. Que bom, né? Que mais uma vez estamos aqui juntos. Eu já gostaria de convidar você a estar pegando a sua Bíblia, tá? Deixar ela separada aí, nós vamos fazer uma leitura do capítulo número 14 do livro de Apocalipse, tá bom? Vamos fazer uma oração inicial, agradecendo a Deus por mais esse momento, e logo em seguida, gostaria que você me acompanhasse na leitura do capítulo 14 de Apocalipse, amém? Oremos, querido Deus e Pai. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos diante de Ti, Senhor, diante da Tua querida e amada presença, para falar, Senhor, da Tua palavra, Deus. Abre nosso entendimento, Pai, nosso coração. Senhor, que aquilo que é ministrado, Senhor, e que ainda será ministrado nessas aulas, Pai, possa ser algo verdadeiramente que vem de Ti. Deus, muito obrigado por cada uma das pessoas que tem se comprometido a assistir essas aulas, que tem, ó Deus, nos ajudado, Senhor, com essas aulas direta e indiretamente, Pai. Abençoa, Deus, a vida de cada um deles grandemente, Pai, no nome do Senhor Jesus. É assim que nós te oramos, Pai, e te agradecemos, já te pedindo, fala conosco essa noite. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe. Tenham todos uma boa aula e tenham todos uma boa leitura do livro de Apocalipse. Daqui a pouquinho nós voltamos com a nossa aula. Apocalipse, capítulo 14. Depois olhei e vi o Cordeiro em pé no Monte Sião. Com ele estavam 144.000 pessoas que tinham o nome dele e o nome do Pai dele escritos na testa delas. Então ouvi uma voz do céu, que parecia o barulho de uma grande cachoeira, ou o som de um forte trovão. A voz que ouvi era como a música de arpistas tocando as suas harpas. Os 144.000 estavam diante do trono, e dos 4 seres vivos, e dos líderes, e cantavam uma nova canção que somente eles podiam aprender. De toda a humanidade, eles eram os únicos que tinham sido comprados por Deus. Eram os que se conservaram puros porque não haviam tido relações com mulheres. Seguem o Cordeiro aonde ele vai. Entre todos os seres humanos, eles foram comprados e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Eles nunca mentiram, nem cometeram nenhuma falta. Então vi outro anjo voando muito alto, com a mensagem eterna do Evangelho para anunciar aos povos da terra, a todas as raças, tribos, línguas e nações. Ele disse com voz forte: Temam a Deus e louvem a sua glória, porque já chegou a hora de Deus julgar a humanidade. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Um segundo anjo seguiu o primeiro, dizendo: Caiu a grande Babilônia. Ela embriagou todos os povos, dando-lhes o seu vinho, o vinho forte da sua terrível imoralidade. Um terceiro anjo seguiu o segundo, dizendo com voz forte: Aqueles que adorarem o monstro e a sua imagem, e receberem o sinal na testa ou na mão, beberão o vinho de Deus, o vinho da sua ira, que ele derramou puro na taça do seu furor.
Eles serão atormentados no fogo e no enxofre, diante dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça do fogo que os atormenta sobe para todo sempre. Ali não há alívio, nem de dia nem de noite, para os que adoram o monstro e a sua imagem, nem para qualquer um que tem o sinal do nome dele. Isso exige que o povo de Deus aguente o sofrimento com paciência. Esse povo são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e são fiéis a Jesus. Então, ouvi uma voz do céu que disse: Escreva isto. Felizes as pessoas que desde agora morrem no serviço do Senhor. Sim, isso é verdade, responde o Espírito de Deus. Elas descansarão do seu duro trabalho, porque levarão consigo o resultado dos seus serviços. Então olhei e vi uma nuvem branca, na qual estava sentado alguém que parecia um ser humano, com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Outro anjo saiu do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: Use a sua foice e faça a colheita, porque já chegou a hora de colher. A terra está pronta para a colheita. Depois, o que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra e fez a colheita. Aí outro anjo saiu do templo que está no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Depois outro anjo, que era o encarregado do fogo, saiu de perto do altar. Com voz forte, ele gritou para o anjo que tinha a foice afiada: Use a foice e corte os cachos de uvas da videira da terra, pois as uvas estão maduras. Então o anjo passou a foice sobre a terra, cortou os cachos de uvas da videira e jogou todos eles no tanque da violenta ira de Deus, onde as uvas são pisadas. As uvas foram pisadas no tanque que ficava fora da cidade, e o rio de sangue que saiu desse tanque tinha 300 quilômetros de comprimento por 1,5 metro de fundura. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Que leitura, queridos, abençoada do livro de Apocalipse. É um livro muito interessante de se ler e eu tenho certeza que Deus tem falado muito ao seu coração através das aulas que aqui são ministradas, através das leituras que aqui são ministradas também. Queridos, hoje nós vamos falar exatamente sobre este assunto que está aqui na nossa tela, que é sobre os 144 mil, ou seja, quem são essas pessoas? Isso é um assunto que permeia por muitos e muitos anos, muitas pessoas debatem muito a respeito desse assunto. Eu procurei algumas informações sobre esses 144 mil, eu vou ser bem sério com vocês, não são tantas informações quanto eu gostaria que tivesse, né? Mas porém daquelas que eu encontrei, tem uma que eu consegui assim ter uma ligação maior, tá certo? Então assim, eu vou falar para vocês agora a respeito dos 144 mil e gostaria muito que você deixasse seu comentário, você dissesse se você concorda ou não com essa linha de pensamento na qual vou estar apresentando aqui para vocês, amém? Bem, queridos,
A pergunta que não quer calar: quem são os 144 mil? Bem, esses 144 mil, de acordo com alguns estudos na qual eu pesquisei, eles serão judeus assinalados na testa como servos do Senhor. Lá na palavra de Deus, vamos para a Bíblia, capítulo 7 de Apocalipse, versículos 3 e 4, diz assim, ó: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, aqui a gente já consegue deduzir o seguinte: os 144 mil que serão selados são de todas as tribos de Israel. Então, por isso que eu já começo a deduzir então que os 144 mil serão judeus, tendo em vista que os judeus eles são descendentes, eles vêm da linhagem de Israel. E como a nação de Israel ela é formada por 12 tribos, as quais correspondem os filhos de Jacó, tal, e aí a gente não precisa entrar muito nesse contexto agora, é possível concluir que os 144 mil eles consistirão em 12 mil integrantes de cada tribo, se eu não estiver errado aí a nível de números, né? Então, são 12 tribos, então são 12 mil integrantes de cada tribo, tá bom? Então, os 144 mil, no meu entendimento, serão judeus que também serão assinalados na testa como servo do Senhor. Por quê? A gente viu, quando a gente falou do anticristo, que as pessoas irão receber um sinal na mão direita ou na testa, né? São pessoas que serão seladas para o anticristo. Se você não escutou essa aula, volta lá falando sobre o anticristo, sobre os falsos profetas também, que a gente falou um pouco sobre isso, né? Mas os filhos de Deus, né? No caso, esses 144 mil, em questão, esses 144 mil, eles também serão assinalados na testa como servos do Senhor. Esse grupo de 144 mil será a igreja? Preste atenção, Flávio. Vai ser, Flávio, a igreja, os 144 mil, todas as igrejas tal, vão estar ali e vão ser esses 144 mil que a gente escuta tanto falar. Só um momentinho aqui que eu estou pegando aqui as minhas anotações, tá certo? Bem, na realidade, os 144 mil não serão a igreja. Mas presta atenção, a igreja será arrebatada, tá? Mas os 144 mil serão um grupo especial de judeus que receberão a salvação, certo? Ou no início, ou no meio, ou no final, ou durante a grande tribulação, né? Mas eu consigo entender que os 144 mil serão um grupo de judeus especial que receberão a salvação no início da grande tribulação, comparados como as primícias para Deus e para o Cordeiro. Lá em Apocalipse, capítulo 14, versículo de número 4, esse é um assunto assim um pouco complexo de se entender, tá? Mas eu espero que você consiga compreender. Diz assim, ó, Apocalipse 14, 4. E estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, queridos, o que são primícias? Primícias é primeiro. Aquilo que vem primeiro. Então eu vejo que esses 144 mil serão esses judeus, esse grupo de judeus, especialmente selecionados, digamos assim, né, para receberem a salvação. E eu entendo que seja no início
da grande tribulação. Esses 144 mil judeus serão selados e eles receberão essa salvação como primícias, tanto para Deus como para o Cordeiro. Porque eles não estarão contaminados com mulheres, a própria palavra diz, pois serão virgens, e eles seguirão o Cordeiro para onde quer que ele for. Então a gente vê isso aqui nessa passagem de Apocalipse 14, versículo 4. Então, serão homens que serão, ou a gente diz homens, mas eu falo no contexto geral. Eu não posso aqui confirmar que serão apenas homens do sexo masculino, mas eu estou dizendo homens no contexto geral, a humanidade, certo? Então serão esses 144 mil pessoas que receberão a salvação de Cristo logo no início da grande tribulação. Porém, esses 144 mil, eles terão atividade também. E só vão só para ser salvo logo no início, só para salvarem eles primeiro, como primícias, tal, como serão os primeiros que serão arrebatados, os primeiros serão levados? Não. Esses 144 mil serão pregadores do evangelho durante a grande tribulação. Jesus Cristo declarou lá em Mateus capítulo 24, 14, o seguinte: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Ou seja, eu entendo que eles farão um serviço de evangelização em todo o mundo, certo? Ou seja, porque 144 mil, no meu ponto de vista, estarão espalhados por todo o planeta, pregando o evangelho durante a tribulação, e eles serão os primeiros a serem arrebatados, os primeiros a receberem esta salvação. Então, eles não serão apenas pessoas que serão arrebatadas, serão as primícias do Senhor, não, mas eles serão pregadores do evangelho. Eles irão pregar a palavra de Deus, para que pessoas possam ser salvas, certo? A relação desse grupo com o Senhor. Qual é a ligação que tem esse grupo com o Senhor? Qual é a relação desse grupo com Deus? Os 144 mil cujas vestes terão sido lavadas e branqueadas no sangue do Cordeiro, assim como fala em Apocalipse capítulo 7, versículo de número 14, eles louvarão o Senhor perante o seu trono e servirão a ele de dia e de noite no seu templo no céu. Então, os 144 mil, eles estarão diante do trono do Senhor. Preste bem atenção que isso é um assunto que leva um entendimento, muitas vezes, distorcido. Entenda bem. Todos nós iremos adorar o Senhor nos céus, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor. Glória a Deus nas alturas. Todos nós, assim eu creio, iremos subir aos céus e glorificar o nome do Senhor. Porém, esses 144 mil, eles louvarão ao Senhor perante o trono dele 24 horas por dia, todos os dias. E aí algumas pessoas dizem, então só os 144 mil serão salvos? Não. Não é só os 144 mil que serão salvos. A gente sabe que tem religiões que pregam que apenas eles serão, não é que só eles serão salvos, mas que eles irão reinar com Deus no céu. Não é que eles irão reinar com Deus no céu, mas eles estarão lá diante do trono de Deus todo o tempo. Então não é só eles que serão salvos. Os 144 mil é um grupo seleto de judeus, entre todos aqueles que aceitaram Jesus, independente de ser judeu ou não, e creem no plano de Deus, que está apresentado lá em João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Então, os 144 mil vai ser esse grupo seleto de judeus, serão as primícias do Senhor durante a grande tribulação, certo? Que irão pregar o evangelho durante também a grande tribulação. Tá? Porém, isso serve para todos nós que o aceitamos. Porque não são apenas 144 mil que serão salvos. Lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, diz exatamente que é dito lá que tem uma multidão incontável, proveniente de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estará purificada diante do trono e perante o Cordeiro.
eu gostaria de fazer... Olha o que diz Apocalipse, capítulo 7, versículo de número 9. Olha só o que é que fala. Isso vai quebrar aquela questão de que as pessoas dizem que algumas religiões que os 144 mil que serão salvos. Depois dessas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão. Então não serão os 144 mil que serão salvos, tá? A qual ninguém podia contar. De todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Aí você vai dizer, Flávio, mas aqui está dizendo que a multidão vai estar diante do trono. Vamos sim, todos nós estaremos diante do trono de Deus. Todos nós estaremos diante do trono de Deus. Mas esses 144 mil, meu amigo, é 24 horas. Todos os dias, louvando ao Senhor perante o seu trono. E a própria diz que para onde o Senhor for, eles irão. E assim, e nós também iremos para onde o Senhor for. Nós também iremos. Mas esses 144 mil não serão aqueles que serão salvos. Apenas eles que serão salvos. Todos nós, assim eu creio, seremos. E se porventura você que está assistindo essa aula, você que está assistindo esse vídeo, você ainda se considera, você acha que ainda não é uma pessoa salva, é possível você receber a sua salvação agora. Porque Jesus Cristo diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. E o que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. Então a verdade não se trata de religião, mas de conhecer Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador. Tem muitas pessoas, entendam bem o que eu vou dizer aqui agora, que estão dentro das igrejas, mas não estão salvas, porque conhecem a religião protestante, conhecem a religião católica, conhecem a religião seja espírita, conhecem a sua religião, mas não conhecem o Cristo. Muitas igrejas cristãs, as pessoas conhecem muito a doutrina da sua igreja, mas não conhecem o Cristo, que é o único que pode trazer a verdadeira libertação. Abra seu coração hoje. Abra o seu coração, deixe Jesus entrar e permita que ele se torne o Senhor da sua vida. Porque não serão apenas 144 mil que serão salvos. Eu, você, todos nós, perdão, seremos salvos diante desse Deus maravilhoso, porque Deus ele tem um plano poderoso para todos nós. Então, os 144 mil serão apenas um grupo de judeus dentre todos os que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Deu para entender perfeitamente aqui o que eu estou querendo passar? Quem são os 144 mil? Serão um grupo de judeus selecionados, puros. A Bíblia deixa bem clara que não se deitaram com mulher alguma e que esses 144 mil serão as primícias do Senhor durante a grande tribulação. E que eles terão a tarefa, a missão de pregar o evangelho em todo o mundo. Então os 144 mil estão espalhados pelo mundo. E o evangelho será pregado. Tá certo? Eles também serão selados, mas não com o selo da besta do 666, mas serão selados com o selo do Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. E assim como eles serão arrebatados, assim como eles serão salvos, nós também seremos. Eu creio nisso. Amém? Você crê? Queridos, eu gostaria de trazer até bem mais informações para vocês sobre isso. Mas, pelo menos essa foi a visão dos 144 mil que eu consegui assimilar melhor e que seria mais coerente. Amém? E que assim como esses homens serão separados para Deus, para pregar o Evangelho, para serem as primícias do Senhor, que nós também possamos dar as nossas primícias para o nosso Deus maravilhoso. Amém? Vamos orar mais uma vez, agradecendo a Deus por esse momento, agradecendo a Deus por essa explicação que Deus colocou no nosso coração. Amém? Querido Deus e Pai, oh Deus,
Muito obrigado, Senhor, porque Tu tens falado, Senhor, ao nosso coração, assim eu creio. Pai, mas que as coisas que serão feitas aqui, Senhor, elas possam ser feitas de acordo com a Tua vontade. Pai, muito obrigado porque Tu tens preparado para cada um de nós algo maravilhoso. Assim, ó Deus, como os 144 mil serão as primícias, Senhor, daqueles que receberão a salvação. Assim, ó Deus, como eles irão estar diante do trono, glorificando, exaltando o Teu nome, que nós também possamos estar. Muito obrigado, Senhor, pela Igreja do Nazareno, em especial, Pai, a Igreja do Nazareno de Jardim Botânico, na comunidade de São Rafael, que tem feito um trabalho missionário tremendo, Deus, dentro dessa comunidade, dentro da Pátria do Bandeira, para que a Tua palavra ela seja pregada e ministrada, Senhor. Obrigado pelas pessoas que Tu tens levantado, Pai, no nome do Senhor Jesus. Continua falando conosco. Amém. Glória a Deus. Queridos, próxima aula nós vamos estar, para que a gente possa entender um pouco melhor sobre a questão do arrebatamento não, perdão, do livro de Apocalipse, nós temos que começar a separar então algumas coisas agora. Nós já vimos vários pontos. 144 mil agora, o anticristo, o falso profeta, a questão de arrebatamento, né? De tribulação, mesotribulação, pós-tribulação, tal. Ou seja, nós vimos alguns assuntos. Porém, a gente tem que entender que existem profecias que são relacionadas a Israel e não. Na Bíblia são citadas duas cidades muito, mas muito importantes, que é Israel e Babilônia. Eu estou falando do livro de Apocalipse, tá? É Israel e Babilônia. Então, nas próximas aulas, nós vamos estudar sobre essas duas cidades, tá certo? A gente vai falar um pouco sobre Israel e depois a gente vai falar sobre Babilônia. O que é essas cidades, o que representa essas cidades, especificamente no livro de Apocalipse. Amém? Então, que na próxima aula, no próximo vídeo, eu espero que você possa estar aqui junto conosco para a gente continuar falando mais sobre essa palavra tão abençoada. Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando grandemente.